Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Estereótipos. Hoje vamos falar sobre o termo guna, que é um termo calão, que é bastante usado na sociedade de hoje, na maior parte pelos jovens, e pronto, como o episódio indica, está associado ou rotulado a um certo tipo de pessoas. Então, o que é que vocês acham que é um guna? O que é que vocês consideram um guna? Eu, por exemplo, considero um guna a aparência em geral. Quando vejo um chapéu, quando vejo umas calças descaídas, um certo número de sapatilhas. Para mim, esse tipo de aparência é um guna. E atitudes também. Eles têm as atitudes normalmente um bocadinho mais rudes em geral. Não, o pessoal não quer saber de onde é que está. Está só a fazer barulho, não quer saber se está a incomodar os outros. Sim, parece realmente que eles estão sempre fora do cenário em geral. Temos a sociedade a ver o seu dia-a-dia e temos depois um guna a fazer o que faz. Música alta no comboio. Sim, não. Cuspir no chão à frente de toda a gente sem vergonha. Embora isso faça constante muitas pessoas, não precisa ser um guna em gente geral. faz isso. Sim. Mas parece aqueles comportamentos assim mais... Como é que eu ia dizer? Menos educados, I guess. Menos... Sim. Sim. Não associamos esse tipo de gente com um trabalho específico ou uma coisa normal na sociedade. Normal, entre aspas, claro que tudo é subjetivo. Na minha opinião, um guna é aquele que anda com umas sapatilhas da Nike com umas molas no calcanhar, um casaco do Porto e um chapéu com a pala a apontar para o senhor. Este termo associa-se a uma pessoa, na verdadeira acessão da palavra, azeiteira, com todas as letras. Normalmente eu associo mais com pessoal adolescente, honestamente. Tipo, não vejo muito Mas gente... imagina, adolescente em geral é o que segue a moda, porque Pois é. guna, para ser guna, tem que ser mais velho. Mas Mano, eles começam desde novos. yeah, porque começam a entrar nisso e depois... Eles querem ser assim, Exato. têm-nos como ídolos, basta lá saber porquê. Então podemos diferir dois diferentes tipos de gunas. Vamos a ver, tem muitos gunas que são gunas, têm uma história por trás. E depois tem os gunas que são por moda, porque vem aquilo e acham o estilo. Mas imagina, mas aí isso é tipo uma cena social. O pessoal acha por moda ou não acha por moda, tipo, vai lá ter por alguma razão. Imagina, eu acho mais que essa cena por moda, por exemplo, de escolas e miúdos e grupinhos que se formam nas escolas. Tens os gunas que são, entre aspas, gunas porque cresceram num meio social em que aquilo era normal e têm esse estilo de vida porque vêm as pessoas à volta onde moram, onde passam os seus dias, que são assim, vestem-se Pensam que é assim. fixe. E pensam que é tipo O normal. o pico da sociedade. Exato, e pensam... Só que depois tens aquelas pessoas, vamos supor que tens um grupo de gunas na escola. E tens um miúdo que está completamente deslocado e que encontra aquele grupo e se começa a dar com aquele grupo. E eventualmente esse miúdo, Para em se princípio, integrar. para se integrar, vai-se começar a vestir como eles, a falar como eles, a fazer como eles. E já, sim, são duas, entre aspas, categorias. Mas acho que é meio que assim que eles se... Sim. Mas é uma realidade triste, se formos a pensar. Porque, pronto, como já mencionamos, nos tempos de escola seria tipo o pico. Seriam os maiores e por muitas vezes essas pessoas nas escolas tomam quase conta dos outros. Tipo fazem bullies. Sim, Bullies. fazem o que querem. Só que depois, quando saem da escola, que é aquele meio muito pequeno, se formos a comparar ao resto do mundo, acabam por não ser ninguém. Claro. Ficam ali estagnados. Tipo, Sim, já, sim. Tens 30 anos, vais usar o chapéu para lá, não é mesmo? Porque foi o que tu aprendeste. Sim. Mas imagina, isso também lá está, é aquela cena, por exemplo, estava a falar há bocadinho do miúdo que se quer integrar. O grupo de guna já formado, que tem a experiência de viver nesse meio desde miúdos, desde que nasceram, são esses que depois saem da escola e continuam com esse estilo de vida e pronto, era o que estavas a dizer. Sim, mas depois não arranjam trabalho, que Não tipo de arranjam trabalho é que trabalho. vão arranjar? Vai tipo E vivem coisas naquilo conectadas porque aquilo- a droga, Claro. ou mesmo tipo... Continuam a viver naquilo porque é aquilo que sabem. Agora, o tal miúdo que se integrou consegue ultrapassar isso e simplesmente passar essa fase de gunão, nem de guna, sempre. de mitra. E sim, mas na maior parte dos casos, como se deixa de dar com o pessoal, se deixar, tipo, é mais por aí. Mas imagina, nem é deixar de falar com as pessoas em geral. Eles, como são dados este papel, eles têm que seguir esta expectativa das outras pessoas.
É normalmente assim que cada um constrói a sua identidade. Sim. Porque, depois querendo ou o não, pessoal vai se começando és a chamar. criança, por exemplo, e chamam-te Guna, ou seja, estão a dizer já desde o início que não queres nada com a vida, tu a princípio vais seguir esse pensamento. É muito difícil ir contra essa corrente de ir contra a expectativa em geral. Sim. E por isso mesmo, se te dizem desde o início que não vales a pena Eles ou és aceitam só, rebaixo, claro. Eles sim. aceitam e não querem mudar e depois vão continuar igual. Sim, ficam sem ambições em geral e por isso mesmo... Ou É as um grande ambições problema. deles já desde o início é São ser assim. cortadas. Não, mas por exemplo, também. uma criança realmente nunca não tem ambições. Quer ser sempre algo, um astronauta. Certo, e imita o que vê. Exatamente. Mas, por exemplo, o pessoal de bairros sociais, por exemplo, vou trazer os bairros sociais à tona. Imagina, passa a vida inteira a saber, eu sou menos, entre aspas, que os outros, porque vivo num bairro social. Logo, vai pensar que não pode fazer tanto como os outros, porque está limitado àquilo que vive, não é? Tipo, o ambiente em que vive. Sim, cresce aí. Normalmente têm mais frustrações, estão mais presos a eles mesmos, estão mais naquele meio, naquela bolha. E foi como uma das pessoas, aquela senhora que nós entrevistámos, que falou sobre esse Problemas tema. sociais em geral. Yeah. Mas isto aqui também pode ser, por exemplo, comprovado com estudos em específico. Por exemplo, temos aqui a teoria da pobreza de Oscar Lewis, onde diz que é difícil, isto é uma coisa bem conhecida pelo povo em geral, que é difícil sair do sistema de pobreza. Uma pessoa pobre não consegue enriquecer tão facilmente como uma pessoa rica. Claro. Então, eles, como estão tão envolvidos nesta ideia de pobreza, onde é um pensamento tóxico em geral, onde já estão tão dentro deste pensamento que nunca poderão mudar, continuam a levar isto para o resto da vida. E nunca vão conseguir sair deste meio, em geral. É tipo a tradição do meio. Sim. E se formos também interpretar os maus comportamentos, até pode ser um mecanismo de defesa do resto da sociedade, por lá está, acharem que são menos ou que são inferiores à sociedade ou uma coisa assim por estarem nesses bairros. Eu acho que pode ser um mecanismo de defesa ou uma forma de tentar intimidar os outros para que eles não os rebaixem ainda mais. Exato, eles podem se parecer maus e tudo, e tipo, até Sim. pessoas que podem magoar outras, para mesmo ao menos terem esse sentido de superioridade. E daí o pessoal ter medo de gunas, entre aspas. O que é que acha que leva estes indivíduos a tornarem-se assim? Olha, muito sinceramente, eu acho que é o seio familiar. São pessoas revoltadas, são pessoas que se calhar não tiveram as mesmas oportunidades, ou se tiveram não aproveitaram, ou não souberam aproveitar. Acho que são pessoas influenciáveis no sentido de começa e começa tipo um género de um Covid, estás a ver? Pega num, pega noutro. Mas, por exemplo, se puséssemos uma mão amiga no meio entre eles, de certeza que mudaria este comportamento. Não. Porque se não... Não acho. Mas imagina, eu estou a falar com adolescentes, é isso que estou a dizer. Ainda dá para construir uma boa personalidade em si. Mano, eu acredito que muitos dos adolescentes, principalmente os mais novos, são mais incompreendidos do que quer que esteja depois além disso. Muita gente não se quer dar com eles e julgam bué antes de realmente se darem, quando simplesmente são pessoas incompreendidas que tiveram falta de coisas enquanto estão a crescer e têm falta de coisas e se comportam assim como a Marta estava a dizer por causa de mecanismos de defesa, porque sofrem com outras coisas exteriores, seja comentários, seja discriminação. E vimos isso bem em algumas das entrevistas, em geral, onde o primeiro pensamento foi insultar a aparência, né? E mesmo eu comecei a entrevista, eu comecei este debate dizendo da aparência, né? Claro. Então temos sim, temos esta expectativa de maldade, em geral. Sim, mas isso também eu acho que isso também faz parte do ser humano e da sociedade, porque nós como sociedade, em vez de olhar para uma pessoa, em vez de tentar perceber quem é a pessoa, não, nós vamos olhar para a aparência, vamos julgar, vamos tirar as nossas conclusões e só eventualmente, em certos casos, só se formos obrigados a conviver com certas pessoas é que entendemos quem elas são. Caso contrário, vamos continuar a viver nos nossos julgamentos e nas nossas ideias sobre algo.
Claro, sim. Concordo contigo. Mas infelizmente passa-nos sempre na cabeça essa parte de julgar sempre. E estamos sempre de pé atrás com qualquer coisa. Porque isso advém do medo do ser humano, em geral. Não sei Andarmos se é em qualquer... Não sei se é medo ou receio, se podemos diferenciar essas duas palavras. Sim, mas medo é mais forte. uma de vou não me relacionar com este tipo de pessoa porque eu não quero ser assim. E é aquela coisa que nos dizem que é tipo, dás-te com pessoas com que queres ser... Diz-me com quem andas, Yeah. eu sei quem és. Sim. Sim. Porque... Não queres ser associado àquele grupo. Sim, ou não queres ser associada, ou é aquela coisa tipo os nossos pais, não sei o quê, dás-te com pessoas que, se des com o pessoal perto da universidade, vais tirar boas notas. Se des com o pessoal que anda a sair à noite, Yeah. vais Pronto, sair à noite, certo. é isso, vais fazer. Olha. Mas a questão do medo até, o medo de que nós temos dos gunas, eu acho que isso até também pode vir dos tempos de infância. Porque a nossa geração foi bastante afetada por isso na escola. Não posso falar sobre as outras porque não vivi nas outras gerações, mas eu penso que a nossa geração foi muito influenciada pela popularidade dos gunas que havia Sim. nos nossos tempos de escola e pela constante intimidação que eles nos provocavam. Mas imagina, vou-te falar de experiência própria. Ok. Na minha escola havia os gunas, era um grupo de gente que se chamava os chefes, que eles estavam naquela... Não, eram os chefes tipo na escola mesmo, estás-te a rir. Na escola mesmo, porque era aquilo, a minha escola era do 5º ao 9º ano, mas eles já tinham passado, eles já estavam lá, imagina, alguns já tinham 18 anos, eles já tinham reprovado tantas vezes que ainda foram para uma turma diferente de propósito para não estar misturado com as crianças, pronto. Mas eles é que eram o pessoal que não queria saber da escola, então daí eles podiam ser conotados gunas. Sim. E eu, pessoalmente, medo daquelas pessoas não tinha. Tinha tipo... Não sei se é pena, não sei se era pena, mas metia-me... Quando eles tentavam ser maus, ou algo assim, metia-me... Eu gozava com aquilo. Sim, mas isso vem mais da tua empatia em geral com as pessoas. Empatia, estava a gozar com as pessoas. Não, imagina, tu disseste pena primeiro, disseste pena. Eu concentrei-me nisso. Imagina, Não sei, depende. Imagina, eu posso gozar com esse tipo de estilo de vida porque é mesmo. Desculpa. Posso gozar com o estilo de vida que é tipo. Olhem, vocês não conseguem fazer o 9º ano. Ou a Marta, tipo, teve uma experiência diferente com outro tipo de gunas que lhe meteram medo com outras cenas. Sim, tipo, sim. Um pau na vida. Sim, houve essa situação. Mas eu acho que também porque eu sempre fui uma criança sensível e que, ou melhor, que seria um pouco vulnerável, eu não me sabia defender. Tudo o que me diziam eu ficava tipo, não, desculpa, pronto. Claro, E houve essa exato. situação onde um guna veio ter comigo e literalmente me disse: olha, é o telemóvel ou a vida, escolhe. E eu tinha aqui 10 anos. ela tem telemóvel. Coitada, mano. Posso rir, é preocupante. Pois. Por isso, sim, eu associo o medo de gunas e... É assim, agora já nesta idade não é bem o medo, mas é o desconforto de estar à com volta, eles, sim, por causa dessas situações que sofri na infância. Nós outra vez íamos no metro e estavam 2 a traficar droga lá assim no meio. Sim, nós encontramos. Cala! Tipo assim, completamente. A cara podre. Sim. Mano. Imagina, na escola onde eu andava, na secundária de Valadares, aquilo Também imagina. Gaia, caralho. Oh, mano. É um spawn point. Aquilo eram 2 escolas pegadas, uma era do 5º até ao 9º e a outra era do 7º até ao 12º. Pronto, essa do 7º até ao 12º era conhecida como a escola de baixo. Eu traía a escola de cima, porque pronto, ficava acima da rua, mas eram as 2 pegadas ao ponto de haver tipo umas grades que eram em comum. E imagina, eu tenho com pessoal que
era guna, não sei se ainda é, e tipo, eram meus amigos, tipo, sem stress nenhum. Mas é assim, o pessoal da escola de cima era conhecido por estar muito dentro dessas tipo dos gunas. E eu lembro perfeitamente que quando estávamos a fazer educação física e os pavilhões que eram abertos eram colados às tais grades, e os gajos iam para lá mandar comentários e bocas e insultar-nos enquanto estávamos a fazer aula. Imagina, era mesmo, tipo, não tinha medo porque eles não iam trepar as grades e vir ter connosco e mandar-nos um Sabes soco. que o setor, beira. Está bem, dependendo dos dias. Ah. Mas imagina, era uma Pessoas cena que básica de Portugal. Mas era uma cena que me tinha realmente impressão. E eu fico a pensar o porquê deles sentirem a necessidade de fazer isso. Claro que não são É só rebaixar e gunas sentirem-se superiores. Mano. Vêm criancinhas que só estão tipo a tentar fazer o que lhes chamam, o que são mandadas. E é tipo, tu não podes sair de casa depois das 7 da noite. Vou gozar contigo, porque eu posso. A cena é que imagina, nessa escola que era do 5º ao 9º, tinha pessoal mais velho do que na minha que era do 7º ao 12º. Tinha chefes. Mas lá está, não querem saber e estão... Porque ser guna em geral é ir contra a ordem. Eles não querem Sim. ser iguais, eles querem sair da caixa. Sim, não querem ser iguais, mas acabam por ser exatamente a mesma coisa, todos Sim, iguais. É sempre o mesmo modelo e só mudam a cara, basicamente. Porque eles têm inspirações de caralho de moda. Lá. Mas eles Sim. tentam ir na ideia de criar individualismo em si, só que acabam por cair todos no mesmo estigma. Porque... E também há outra coisa, eles normalmente andam sempre em grupo e agem mais em grupo do que... São tipo Agora gangues. só- Eles Exato. querem ser gangues. Gangues tipo daqueles que nós vemos nos filmes de... Do Karate Kid? Imagina, o facto de nós também estarmos... Mano, o facto de nós, desta geração, também, entre aspas, termos sofrido mais com isso, eu acho que também tem a ver com a parte da internacionalização das coisas. Porque eu penso que a coisa de guna, o estilo e aquele visual todo, tem muito a ver com hip-hop e por aí Estados Unidos Yeah. e tirar inspirações disso. Tipo... Sim. Tipo aqueles... Lá está, os gangues. Mano, os gangues dos rappers e tal. E São idealizados. são idealizados. O pessoal tipo daqueles grupos de podemos chamar máfia? Não, Sim, tem não. podemos. É que máfia tipo, é uma coisa que tem até tipo Sim, já é outro calibre. business mind atrás e assim. Sim, Eles não, sim. é só tipo dinheiro, ganza, sim. droga, mulheres, yo. Não sei, mano. Temos aqueles sketches dos gatos federentos. Ei! Ei, qual deles? Os gatos fedorentos, pronto, vários sketches de gatos fedorentos gozam com essa cena da cena do hip hop e tudo de voltar a, e mesmo com o nome Guna, gozam muito com isso porque foi nessa altura que começou tipo, a vir ainda Sim, mais conteúdo estrangeiro, o pessoal começou a falar diferente. Porque é raro, é raro a pessoa mais velha que nós vemos assim em Portugal que faça parte desse estilo de vida. Que... Alguns. raro, Já vi personagens. Também já vi personagens, mas é raro, é muito raro tu veres. Em comparação, isto é a pessoal jovem. Sim. Jovem, agora se calhar já devem estar nos 40, os primeiros Gunas. Mas existem mais com 40. Mas tipo, Sim. por aí. Mas eu acho que também eles, vão evoluindo também com a idade. Sim, os Gunas agora estão diferentes. Sim. Os Gunas de há 20 anos eram completamente diferentes dos Gunas agora. Que é, tipo, o meu irmão também já me falou que os Gunas antes, tipo, tinham outros interesses e outras maneiras de lidar com as coisas. Agora, tipo, antes era tipo jerseys oversized de NBA, agora é tipo Nike Tech Skinny Fleece. jeans. Yeah. Evoluíram. E Na a moda, pessoa já na também moda. é Lá Viram? está, mano. Lá está. Adaptaram-se aos tempos novos. Antes eram os 90s. Nessa era. Mas é interessante falar de como isto aqui advém de muitas influências internacionais.
Porque, por exemplo, tentámos procurar termos de Guna no estrangeiro. Não encontras Guna. Guna é português. Guna é português. Mas, por exemplo... Mas há noutros países. Sim, por exemplo, vou dar aqui um exemplo da Inglaterra. Qual é o da Inglaterra? Qual é o Guna da Inglaterra? Acho que é Chave. É o Chave. Chave. É o Chave. É chave. Temos, por Mas exemplo, também também nos Estados Unidos, que é o trailer trash. O trailer vem logo naquela ideia de ser daquelas relotes, então está mesmo a comparar a ser... Mas imagina, relotes, não é? eu não sei se isso se usa muito. Não se usa tanto, mas são conhecidos. Mas é tipo aquele o longe douchebag. das É o coisas. douchebag. Sim, é do Sim. Spag, é É. por aí. Né. Por exemplo, temos na Austrália o Bogan, o Ned na Escócia e temos outras variantes. Claro que há. Mano, Mas não, é- mesmo tipo, essas cenas de gangues e tudo, há em todo lado. Sim, No sim. Japão, principalmente, tipo, a cultura de gangues. Não estou a falar de máfia, mas estou a Sim, falar sim. de gangues mesmo em geral. Havia gangue mesmo de mulheres e tudo, era mesmo. Mas, por exemplo, Sim, sim. E Tudo nas isto escolas está e tudo, sim. Sim, e nas escolas e tudo. Sim, e eram maus, velho. Eles magoavam. Mas, por exemplo, como estávamos a um bocado partido de Guna cometer o bullying assim, podemos também, como estavas a falar do Japão, tem grandes casos de bullying em geral nas escolas. Pois tem. Então, por exemplo, podemos tomar como partido essas coisas, esses pontos de vista. Vamos abrir tipo aqui fazer uma abertura para a antropologia em geral. Temos, por exemplo, Matthew Adams e Jane Haysborough, que fazem um estudo em relação à origem e o controle do chefe. Eles fazem referência a como são vistos, chave, diz aqui, este é um estudo feito na Inglaterra, como são vistos os preguiçosos, sem ambição, não têm boas maneiras sociais. Em geral, eles não servem para uma sociedade, porque alguém pertencente a uma sociedade segue... Ajuda, sim. Traz contributos para... Exatamente. Sim, e realmente está integrado na sociedade. Sim. E por isso mesmo, eles através de outras observações, de dirigirem-se a estas tais pessoas, eles vão vendo como advém de problemas mais anteriores à criação da sua personalidade. Problemas de casa, por exemplo, problemas com os pais, problemas financeiros. Acaba sempre por... apesar de ser um problema que realmente dá para observar facilmente... Até pode vir de gerações. Sim. Sim. Então, o que os leva a ser assim, então, é o meio, exato. E acha que pressão de outras pessoas... Depende daquilo que for o peso do meio sobre o próprio indivíduo, porque a circunstância é essa. É preciso refletir que, obviamente, o meio produz as pessoas. Tem um fator importante, a questão individual neste momento, deles superarem o meio de onde vivem é um bocado complicada porque as condições socioeconómicas não permitem superar. Eles todos os dias levam com a herança que trazem de berço, não há alternativa. A questão é uma questão de geografia e sorte quando se nasce. Mas sim. Sim. Mas, por exemplo, o que acaba por fazer é que estas pessoas com estes termos, por terem tais problemas, apenas acabam por ser pessoas que nada vão fazer para o futuro e nada querem. É esta literalmente a conclusão que eles conseguem chegar. Mas tudo o que fazem. Mas também com isto conseguimos perceber que vai dar mais uma vez Ao ciclo. aquela coisa que eles são gunas devido ao meio onde eles estão e onde eles cresceram. Isso é Sim, uma não grande se esforçam influência. para sair disso, E então será vai que há andar sempre possibilidade nisso. de mudar? Eu acho que há Mas casos que sim, casos que não. Mano, eu Há acho que pessoas sim. que não na querem mudar. infância. Eu acho que há... Há Eu pessoas acho que que não há querem sempre mudar. possibilidade, mano. Porque eu acho que depende muito também como as pessoas de fora os veem e os tratam. Porque assim, da mesma forma que um sem-abrigo, se for a tentar arranjar um emprego a um sítio qualquer, eles vão olhar para ele e vão dizer não. Tipo, estás na rua e eu não quero um sem-abrigo aqui a trabalhar. Eu acho que eles fazem também uma coisa com pessoas baseado naquilo que eles veem e naquilo que se parecem com. Por exemplo, se um guna entrasse num... não sei... tentasse marcar uma entrevista de emprego, chegasse lá e o vissem com, lá está, skinny jeans, calças assim abaixo, todo demasiado casualmente vestido e com, tendo em conta este estereótipo que existe em relação a
esse estilo de vida, não é? Eu penso que as chances deles conseguirem sair desse ciclo vicioso que é o estilo de vida deles tornaria-se praticamente impossível, não é? Sim. Porque acho que depende muito da sociedade e como é que a sociedade reage também em relação a eles. Certo. Mas eu acho eu acho que eles também não se apercebem que existe a mudança. Eu acho que eles não se apercebem disso porque eu acho que eles não conhecem outra realidade. Sim. Para além da realidade que vivem. E lá está. Eu acho que este estilo de vida lhes oferece um mundo muito, muito, muito pequeno. E eu acho que eles não têm a noção da densidade de oportunidades que existem fora desse pequeno mundo. Sim, porque é impossível ter uma visão tão ampla e abrangente em geral do que se pode fazer quando vivem naquele meio e vêm pessoas tais como são, né? Nessa mesma situação sem mudar. Aquilo é aquela coisa, como já dissemos, é um círculo. É um ciclo. Até porque, é assim, o facto deles já desde pequenos serem, entre aspas, deles, é assim, não estou a dizer que desde crianças que são gunas e que já estão... Não é isso que eu quero dizer. Mas imagina, o facto deles crescerem nesse ambiente já leva à sociedade, às pessoas que são exteriores a isso, olharem para eles de maneira diferente, o que os força a meio que criar uma espécie de resistência. E por isso é que eu acho que se vê muitos por aí que são mal educados, que são rudes, tu falas para ele e para eles nem precisas dizer nada assim de especial e já te estão ali a mandar com uma resposta toda torta. E penso que isso depois também dificulta a eles abrirem mais a mente a outro tipo de oportunidades. Certo. Bem, então podemos tomar como conclusão, em geral, né, que isto é um ciclo vicioso. Sim. Opa, sim. Não podemos tomar 100%, mas que... Em geral. Em geral e com base no que recolhemos e lemos, que sim. Sim, é um ciclo vicioso, mas lá está, pelos fatores que acabámos de dizer. Tanto pela falta de abertura de mente, entre aspas, das próprias pessoas inseridas, como das pessoas de fora. Penso que é uma culpa da sociedade em si e não individual.